Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Saúde da Alma. Nós somos mulheres, amigas, psicólogas e criamos esse espaço para falar sobre saúde mental com profundidade, sem perder a leveza. Hoje, como sempre, está me acompanhando aqui minha amiga maravilhosa. Oi, Aline. Oi, amiga, como é bom dividir esse espaço com você. A gente dividir conhecimento com um tema muito importante sobre ansiedade. Sim, né? Foi o tema disparado, né, mais votado lá, os meus seguidores, né, do Instagram, como a ansiedade afeta nossa saúde física. Acho que não tem como dizer que nós não somos pessoas ansiosas, né? Até porque a ansiedade faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza, é uma emoção saudável, inclusive, que ela serve para nos proteger, para antecipar as situações, mas quando a ansiedade ela é muito intensa, quando ela é excessiva e quando ela aparece em uma frequência muito grande, ela se torna uma ansiedade adoecedora, uma ansiedade patológica, né? Crônica, né, Aline? Quando o corpo chega a um nível muito elevado que ele não é capaz de suportar, né? Existe algo em nós que é o nosso nervo vago, que ele que regula as nossas emoções e ele regula também o nível de ansiedade do nosso corpo. E quando o nervo vago fica desregulado, a gente sente tudo de forma muito maior do que a realidade, a gente sente tudo pelo viés mais da fantasia do que da realidade, o nosso corpo ele vive pelo viés de uma guerra, como se tudo se tornasse uma guerra, né? Como se tudo fosse muito maior do que a realidade. Como se tudo fosse, assim, uma catástrofe, né, na verdade. Mas, antes da gente entrar, né, com mais profundidade, como a ansiedade provoca essas reações físicas, a gente também quer trazer essa construção para a audiência que nem sempre sentir ansiedade é uma coisa ruim. A ansiedade, ela pode ser útil e adaptativa, mas ela pode ser olha, trava-língua, desadaptativa também, não é? Por exemplo, se uma mulher, né, que nosso público aqui é predominantemente feminino, embora o podcast não seja só para mulheres, né, mas a pessoa, né, tem uma entrevista de emprego ou tem um projeto importante para apresentar, a gente tem aqui, né, esse episódio do podcast para falar, isso gera uma ansiedade, né, um nível saudável. O que a pessoa vai fazer quando a ansiedade é adaptativa? Ela vai preparar, ela vai estudar, ela vai, né, buscar estar no horário ali, né, porque às vezes nem acontece quando é uma ansiedade saudável. Mas quando ela é desadaptativa, né, ela paralisa muito mais, ela sabota muito mais uma pessoa, né? Então tem essa diferença que é bem marcante. Sim, Aline, sabota porque tem o medo de lidar com a situação ansiogênica, porque sente como fosse uma morte. Né? Se eu entrar dentro dessa situação, eu posso morrer dentro dessa situação. É isso que o nosso cérebro interpreta, né? Que se a gente se colocar naquela situação ansiogênica, o nosso corpo ele se prepara para sobreviver. O nosso corpo é para isso, é inteligente, ele está se preparando sempre para sobreviver. Mas essa sobrevivência, né? Essa preparação para se autopreservar vem da infância. Né? A criança ela precisa se preservar o tempo inteiro, não se colocar em situações de risco. Eu não estou falando de situações de risco realmente arriscadas que podem colocar a sua vida em risco, mas situações de apresentar um podcast, apresentar um trabalho, quem é da igreja subir num púlpito, né? Estar ali numa situação vulnerável com o público, ou de receber algum não, né? Que isso também é uma situação vulnerável também, né? E muitas pessoas não conseguem se colocar dentro dessa situação porque sente como fosse uma morte, né? O corpo, uma ameaça, né? Ameaça. Eu costumo dizer que a ansiedade é como se fosse um alarme de incêndio que toca dentro de nós. O alarme de incêndio é uma coisa positiva, porque ele nos protege, né, de um perigo. Mas imagina, você viver constantemente 24 horas com um alarme de incêndio, né, acionado dentro de você, mesmo quando não há um perigo real. Né? Se por um lado ele protege, quando é constante e excessivo, isso sobrecarrega, desgasta, né? Então tem muita gente que tá aí com esse alarme disparado, né, interpretando situações normais como ameaçadoras mesmo. É muito interessante que normalmente a pessoa ansiosa tem uma tendência mais a ser autorreferente.
né? Vê tudo como ameaça para ela, né? Se eu estou apresentando um trabalho, eu estou preocupada com o que os outros estão pensando de mim em relação ao trabalho, muito mais do conteúdo que está sendo passado, né? A ansiedade faz isso, você se coloca como centro também, né? Então tudo se torna ameaçador somente para você, né? Você se coloca como centro de tudo e esse é um comportamento da criança, né? É o centro. E assim, a gente não está entrando aqui num lugar de julgamento, né? Porque a ansiedade, quando ela é muito intensa, quando ela tá num lugar adoecido, não existe você falar que essa situação é uma besteira ou que a pessoa está exagerando. Porque a pessoa, inclusive, ela sente os sinais físicos, os sinais fisiológicos da ansiedade. Então a pessoa sente as mãos, né, começam a suar muito mais, a pessoa começa a ter taquicardia, uma palpitação, né, exagerada no coração, a pessoa começa a ter contração muscular. Quantos casos já ouvi, assim, de atendendo pessoas que foram parar numa emergência hospitalar pensando, meu Deus, estou infartando, estou tendo um ataque cardíaco. Pressão alta. Acontece de ter pressão alta e até problemas gástricos, né? Por quê? Eu fiz até um estudo sobre ansiedade, por que a ansiedade gera esses problemas gastrointestinais, né? Como o seu corpo está se preparando para uma guerra, o seu corpo não tem que estar cheio de conteúdo para se preparar para uma guerra, ele tem que estar vazio, leve e livre. O nosso corpo é tão inteligente, se você está numa guerra, você tem que estar com o corpo leve, muito bom isso, vazio, para poder encarar essa guerra, né? Para poder correr dessa guerra. Você não pode estar cheio. Então, causa diarreia, né? A ansiedade, porque tá se preparando para uma guerra para você correr de algo que tem a ver com a sua mente. Por quê? Tá? Porque a sua mente também, o seu cérebro, ele tá desregulado. E você sente tudo como uma ameaça. Por isso que não é uma besteira, Aline. Até a questão, em alguns casos, medicamentosos também, para poder regular esse nervo vácuo, né? Porque como esse nervo vácuo, ele tá desregulado, porque o nível de ansiedade foi maior do que o cérebro foi capaz de suportar, né, as sinapses do seu cérebro estão desreguladas. Então, até a medicalização, em alguns casos, é importante para poder regular. E outra dica que eu dou também, que é a meditação. Muito bom. A meditação, ela funciona como uma medicalização, em alguns casos, de ansiedade mais leve. Leve a moderada, leve né? a moderada, tá? A leve a moderada, a meditação, ela é capaz de regular esse nervo vácuo. Porque você sai da fantasia e entra na realidade do aqui e agora com a meditação. E como consequência vai regulando esse nervo vácuo que está desregulado, fazendo você ter esses medos, né, ansiogênicos que antes você nem tinha, né? É muito normal a pessoa que está com essa desregulação falar, nossa, eu nem me reconheço mais, eu nem tinha esses medos antes, porque isso está aparecendo. Por isso que é muito importante você não se confundir com o seu sintoma. O seu sintoma não corresponde a quem você é, não é a sua identidade. Tem a ver com algo fisiológico que está desregulado e que precisa ser tratado. Sim. E aí eu quero compartilhar aqui com a audiência, né, alguns sintomas físicos que as pessoas, quando estão num nível de ansiedade muito intenso, muito elevado, elas podem experimentar, né? Porque é importante fazer essa descrição, porque muitas pessoas procuram um clínico e tem que procurar mesmo um médico, né? Pra descartar causas fisiológicas, mas às vezes a pessoa não tem nenhuma causa que seja de fundamentação física, né? São questões mesmo emocionais. E às vezes aquilo que você não consegue nomear, aquilo que você não consegue dar palavra, uma angústia que está dentro de você, ela pode se tornar um sintoma físico. Então, alguns sintomas aqui, né? Principalmente na pele as pessoas observam muito, né? Porque a pele é aquilo que dá o contorno ao nosso corpo. Então, os sintomas na pele aparecem muito. É o inchaço, vermelhidão, às vezes aquela coceira, né? Tem gente que fala, ai, tô me coçando aqui. Mas tem gente que fala brincando. Mas tem gente que literalmente, quando tá muito estressada, começa a ter coceira, urticária, né? Que aí a pele, ela entra nessa resposta da inflamação, a resposta, né, do estresse. Como você disse muito bem, né? Questões de gastrointestinais, que a pessoa tem diarreia para poder se esvaziar, ou então libera muito suco gástrico para facilitar a digestão, para a pessoa ficar leve para poder fugir. O problema é que a gente muitas vezes as pessoas, né, não estão numa situação extrema de sobrevivência, que deva correr. Não, e é tão interessante que tem casos mesmo que o estômago ele fica inchado mesmo, e se você fizer exercícios de respiração, vai voltar pro lugar na hora.
Aí você consegue ter a percepção que a questão mesmo é emocional, não é só fisiológica. Insônia, dificuldade para relaxar, tensão muscular, às vezes tensão, né, nos ombros, no pescoço. E isso é muito simbólico também, né? Porque às vezes essa tensão no ombro é uma representação física, às vezes, de cargas, não é? Sobrecargas de pesos que uma pessoa tem carregado. Então, às vezes, muitas vezes, essa manifestação mais visível é para demonstrar questões emocionais que estão ali também. Então, o corpo fala. O corpo fala o tempo todo. Só que a gente tem que estar muito atento aos nossos sintomas, né? Tem que estar muito atento ao nosso corpo também. O nosso corpo, ele não trabalha de forma separada. O que sua alma sente, o seu corpo vai falar com você. E é muito importante você prestar atenção no que o seu corpo está dizendo. Exatamente. O corpo, ele é o palco das nossas emoções, né? E eu vi um estudo muito interessante que eu quero compartilhar aqui com a audiência de um médico que é canadense, que é o doutor... eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele direito, que é Gabor Maté. Ele é bem famoso, né? Recentemente, ele tem sido... O conteúdo dele tá bem popularizado nas redes sociais. E aí ele diz que o nosso corpo, ele registra aquilo que a nossa mente reprime. E as mulheres têm uma tendência, né, a adoecer fisicamente por conta de questões emocionais muito mais do que os homens. Isso é interessante, né? Porque às vezes as mulheres... Aquela síndrome, né, que a mulher tem da Mulher Maravilha, às vezes, de assumir muitas responsabilidades que não são suas, carregar muitos pesos que não são seus, às vezes um sentimento de culpa muito acentuado, que a pessoa se coloca até no estado de servidão em relação a outra pessoa. Porque a estrutura feminina, Aline, é diferente da masculina. O homem, estruturalmente, ele foi criado para colocar para fora tudo que ele sente em relação ao mundo. Você vê até no órgão sexual masculino é para fora, é colocar para fora. Então o homem, ele não guarda dentro de si o mundo, ele faz alguma coisa com esse mundo, é o trabalho, é o construir, é o fazer, é o prazer para fora. A mulher, até o órgão sexual feminino é para dentro, né? Até a construção da maternidade começa, né, no maternar dentro da mulher, quando ela ficar grávida. Então o mundo interno da mulher é para dentro, e tudo que a mulher coloca para dentro dela pode se transformar em vida, como a maternidade, né, a gravidez ou a maternidade, ou pode se transformar em sintomas também. Por isso que a terapia é um lugar muito importante para as mulheres poder colocar para fora aquilo que ela reprime, né, Aline? Tem casos até na história freudiana, das histéricas, né, que era um período muito repressor das mulheres, até na questão da sexualidade feminina, e onde apareceu essa questão da histeria. Freud tentando entender por que aquelas mulheres estavam tendo sintomas físicos, né? Algumas não conseguiam andar, outras tinham espasmos. O que estava acontecendo com essas mulheres? E ele percebeu que era a repreensão da sexualidade delas. Elas estavam tão reprimidas sexualmente que o corpo delas estavam falando sobre aquela repreensão da época, né? E foi daí que deu o nome da histeria, que tem a ver da histera do corpo feminino. Não que o homem não possa ter histeria, a gente já sabe que homens também podem ter histeria, mas veio dessa época de uma repreensão, que a mulher tem uma tendência maior a reprimir o que ela sente. Aqui a gente não tá falando, tá, gente, de repreensão da sexualidade, não é sobre isso, tô contando só sobre a história de Freud, mostrando como o corpo feminino, tudo que ele reprime, que já é uma tendência feminina, que tem um mundo interno muito vasto, ela vai transformar isso ou em vida, ou em sintoma. Sim. E a possibilidade da terapia, ela transformar isso em uma boa vida para ela, né? E aí esse médico canadense, eu vi uma entrevista em que ele disse que pessoas que somatizam, ou seja, que descarregam o seu corpo, que apresentam sintomas físicos, mas que são em decorrências de questões emocionais, essas pessoas têm algumas características. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeira característica, são pessoas que têm muitas vezes a tendência a colocar a necessidade das outras pessoas à frente das suas próprias necessidades. Né? São pessoas também que muitas vezes elas se identificam com o seu papel de cuidadora, as pessoas se identificam com a sua atribuição, com o seu trabalho, né? E a gente não pode ser definido somente nesse lugar da nossa utilidade, daquilo que a gente é capaz de fazer, porque isso sobrecarrega e é adoecedor também, né? Sim, até porque a gente não pode colocar o nosso valor somente na nossa utilidade, né, Aline? Porque, veja bem, a gente se coloca no lugar utilitarista.
né? Eu só sirvo, eu só tenho valor se eu sou útil, e você não se reconhece como inteira em essência. Outra coisa que eu me identifiquei, que pude trabalhar isso há tempo na minha terapia, que são, às vezes, as pessoas muito boazinhas, né? Eu me identifico total. Total, né? Olha, total. E Porque é uma tendência de não querer desagradar o outro, mas fica com desagrado dentro de si. As pessoas têm, mulher principalmente, né? Tem muita dificuldade em frustrar o outro, mas engole e acumula muitas frustrações dentro de si, né? E uma pessoa, ela pode ser boa, ela pode ser generosa, ela pode ser justa, mas é completamente diferente de ser boazinha, né? Porque o bonzinho, ele tem muita dificuldade de demonstrar a sua agressividade, que é e quando eu digo agressividade, eu não quero dizer gritar, violência, né? Destrutividade. Agressividade no sentido de você reconhecer que o outro te feriu e você conseguir estabelecer um limite. Porque tem muito isso, né? A raiva, inclusive, tem muita gente que tem dificuldade em sentir raiva, né? Você pensa e acredita que a raiva é um sentimento reprovável, mas a raiva, ela é um sentimento destrutivo. Então, se ela não for colocada pra fora de uma maneira assertiva, de você comunicar o que te incomoda, em colocar limites, essa raiva, ela vai se voltar contra você e vai destruir o que tem dentro. Sim, e essa tendência boazinha, Aline, é até uma autorreferência, assim. Na verdade, é importante a gente também reconhecer essa realidade. Quando a gente é boazinha demais, na verdade, a gente não está tão preocupado com o outro, na verdade. É um lado egoísta nosso, infantil, de ficar preocupado com a nossa própria imagem, ser uma pessoa legal para o outro e ser reconhecida por isso. Qual o preço, né? E aí, qual o preço que paga por isso? As pessoas estão pagando por serem boazinhas, E aí eu aprendi na minha vida também com essa tendência, a diferença de ser boa e boazinha. A pessoa boa, ela não está preocupada em agradar, ela está preocupada com o bem maior. E isso pode gerar desagrado, até cortar vínculos, e é capaz de suportar isso porque é uma mulher adulta. Isso não vai desmoronar a vida dela, perder pessoas. Sim. A pessoa boazinha, ela quer agradar porque ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada, quer ser valorizada, quer ser aquela que sempre está útil para o outro e ser reconhecida por isso. Então, ela não quer ser abandonada por essas pessoas. Mas veja bem, é que a pessoa que não quer ser abandonada ainda está numa posição de imaturidade. De imaturidade. Que a pessoa também. acaba. A verdade é a seguinte: que ela não quer ser abandonada pelo outro, mas nessa questão dela ir engolindo frustrações e voltando a raiva contra si mesma, ela tá se abandonando, né? Parece pesado, mas E é muito interessante você colocar isso de forma tão inteligente, Aline, que quando a gente se abandona, como consequência, o outro também abandona. Exatamente. Para responder o próprio abandono que você se colocou. Por isso, em primeiro lugar, se cuidar. E assim, a pessoa boazinha também tem essa quarta característica, muitas vezes. Ela se sentir responsável pelo que as outras pessoas sentem, se sentir responsável pela felicidade do outro. E é um peso muito grande, não é para uma pessoa carregar. Você pode sentir que você vai contribuir com o bem-estar de outra pessoa, da sua família, de um amigo, mas você carregar esse peso de ser responsável pelo outro, isso acumula estresse, isso acumula muita frustração, isso é uma sobrecarga que até fisiologicamente libera, né, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, libera adrenalina, e isso vai fragilizando fisicamente uma pessoa. E aí depois a pessoa tá ali com uma doença autoimune, não sabe por quê, tá com um problema de pressão, né, um problema cardíaco, né, artrite reumatoide é uma doença que eu fiquei, né, que eu estudei recentemente, que é muito... Claro que tem uma questão fisiológica, mas os processos emocionais aceleram e intensificam as crises também. Por isso que é importante, Aline, a gente ter o reconhecimento do nosso tamanho. A gente é muito pequena diante do mundo do outro, das escolhas do outro, das escolhas individuais das pessoas. A gente reconhecer o que a gente faz ou deixa de fazer, né? Não vai, de alguma forma, mudar a história da vida de outra pessoa. É importante também a gente ter o reconhecimento do nosso tamanho também, que às vezes a gente vai conseguir ajudar e tem momentos que a gente não vai conseguir ajudar. Né? É muito gente, é libertador. Eu tinha essa dificuldade e eu via isso até como certo orgulho meu, uma certa soberba. Eu tinha muita dificuldade de falar eu não sei.
Eu sempre tinha uma palestrinha pronta para alguém para poder ajudar. Eu sempre tinha um discurso para ajudar. Eu sempre estava pronta para ajudar. E aí eu fui aprendendo que eu não tinha muita consciência do meu tamanho, que nem sempre eu vou conseguir ajudar. E tudo bem. A gente não é onipotente, né? A gente não é onipotente. A gente não sabe tudo, Então falar o não sei é libertador às vezes. Uma pessoa pedir uma resposta, você simplesmente declarar, olha, eu não sei. Eu não sei o que fazer, eu não posso te ajudar, eu não tenho experiência nisso. É importante a gente É o limite, né? É o limite. Reconhecer. É dizer, eu não sei. Aham. Eu não posso. Sim. Eu não consigo. Uhum. Não, eu não vou dizer não. É uma habilidade que, inclusive, a gente pode exercitar isso na terapia, Sim. porque muitas pessoas têm muita dificuldade, né? Em dizer não, em E respeitar se seu limite. E se você tem sintoma de ser boazinha, você vai perceber que quando você sair desse lugar, algumas pessoas irão te criticar. Porque você acostumou, e isso é sobre você, eu falo pela experiência própria, você acostumou as pessoas precisarem sempre de você. Você acostumou as pessoas neste lugar. E quando você começar a dizer não sei, eu não posso, eu não consigo, essas mesmas pessoas vão estranhar e vão até te julgar. Isso é natural, é normal, e você é capaz de suportar isso, porque agora você está mostrando de forma autêntica quem você é. Que nem sempre vai estar pronta para tudo. Exatamente. E assim, a gente quer compartilhar também com a audiência algumas ferramentas para ajudar as pessoas que lidam com ansiedade muito intensa. Teve um episódio aqui que a gente compartilhou, né, a respeito da técnica da respiração, porque o adoecimento, né, a ansiedade muito intensa, ela acontece muito ali num nível mental. Então, quando você faz uma técnica de respiração, você concentra a sua atenção, a sua energia pro seu corpo e pro seu funcionamento físico. Então, ajuda muito, né? Uma outra técnica também que ajuda muito é a técnica da movimentação corporal, porque a ansiedade, ela é uma energia muito intensa, né? Então, ela fica acumulada dentro do nosso corpo. Então, você se movimentar, você se alongar, você colocar o seu corpo mesmo em modo de movimento, isso ajuda muito você ter mais clareza e não se sentir absorvido, né, pela ansiedade. E não se confundir com sintoma, né? Que tem muitas pessoas que estão com a questão de ansiedade e falam assim, tô com medo até de me tornar louca. Você não vai ficar. Não vai. Porque se você tem consciência da loucura, já diz que você não tem perfil de chegar à loucura. Vou deixar isso muito claro. Que a pessoa que tem esse perfil não tem a consciência. Não tem a consciência. Se você tem essa consciência, você não tem o perfil. Na verdade, você já tem o perfil de uma pessoa consciente que não vai chegar à loucura. Pra deixar isso bem claro, que quando eu tenho alguns pacientes que vêm com esse discurso, eu já falo, não, então você não vai, porque você tem a consciência, tá? Esse perfil consciente não chega à loucura. Mas por quê? Porque a ansiedade, você se perde tanto de si, os sintomas que vêm tão forte, que a pessoa acredita que ela tá fora de si. Tá fora de si. Ela tem até a questão que ela sente como se ela não sentisse mais o próprio corpo ali, né? Como se o corpo tivesse desregulado mesmo, a tal ponto da pessoa não sentir o próprio corpo. Mas isso tem a ver com os fatores fisiológicos. E essa loucura também está muito associada que a pessoa, quando está muito ansiosa, com ansiedade muito intensa, ela tem essa sensação, né, que é primordial para o ser humano, a sensação do controle, do próprio corpo, né? E o descontrole faz isso mesmo, faz a gente isso. se perde. Por isso que o primeiro caminho, né, da cura para a ansiedade, que o transtorno de ansiedade, né, é curável. A ansiedade não, né? A ansiedade, todos nós somos ansiosos. Mas o transtorno de ansiedade é você não se confundir com o sintoma e ter certeza que ele vai passar. Ele vai passar. Não é o sintoma, não é você. A sua identidade não é sintomática, né? Porque às vezes as pessoas têm muita essa dificuldade. Coloca a ansiedade até naquele lugar personalizado. Sim. Né? Eu sou ansiosa. Exatamente. Eu sou. Não, você não é ansiosa. Você é uma pessoa que está no momento sentindo a ansiedade, né? Isso é muito importante. Isso acontece muito também, Aline, quem tem essas questões da mente, vem com vozes também por causa da ansiedade, né? A pessoa pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Pensamento acelerado, né? Eu falo, você não é seus pensamentos. É muito importante você saber disso, né? Os seus pensamentos não é quem você é, porque os pensamentos são sempre negativos, né? Então, não é o que você é. Você é a sua consciência. Você não é a sua mente. A sua mente é o lado mais adoecido que precisa ser tratado.
Exatamente. Por isso que a terapia é essa ferramenta também tão útil, né, para cuidar da saúde mental de pessoas, de mulheres que lidam com ansiedade. Sim. Porque na terapia a gente vai identificar quais são os gatilhos que levam a pessoa a sentir ansiedade, a experimentar. A gente vai observar os padrões de pensamento, de comportamento. E muitas vezes a ansiedade também não está relacionada só com o aqui e o agora. Pode ser relacionado à sua história de vida também, a traumas que ela experimentou. A gente até falou num episódio, né, sobre a rejeição, o quanto o sentimento de rejeição gera ansiedade. Gera muita ansiedade. Então, na terapia, se eu posso usar esse termo, a gente faz esse mapeamento, né, da história de vida, dos pensamentos, para poder auxiliar a pessoa a substituir essa visão nebulosa, né, por uma visão mais saudável e mais assertiva, né? E mais clara de quem a pessoa é. A terapia traz de volta quem você é em essência. E você não se perde em meio à ansiedade. Exatamente. Agora, pra gente encerrar, a gente tem um quadro, né, que é o quadro Me Escuta, onde a gente recebe perguntas lá no Instagram da nossa audiência. Aliás, vou aproveitar essa oportunidade de fazer um convite pra você. Se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, aqui na descrição desse vídeo a gente vai deixar os nossos... Plural é Instagrams? Os nossos... deve ser. Ficou chique, hein? Seu inglês ficou chique, amiga. Gostei. A gente vai deixar nossas redes aí pra você seguir. E a gente vai responder aqui a pergunta de uma seguidora que deixou a dúvida. E aí você vai me ajudar a responder, claro, né? Quem sabe essa dúvida dessa seguidora é sua dúvida também. Então pode ser muito esclarecedor pra você. E diz Aline, tenho sentido dor de cabeça constante, barriga ruim e meu peito fica acelerado sem motivo. Comecei a perceber que isso acontece sempre que fico ansiosa. Isso é normal? Meu corpo está tentando me dizer algo? Tenho medo de que isso possa prejudicar minha saúde se eu continuar assim. Olha, com certeza o seu corpo tá querendo te dizer algo, né? Ele tá gritando, né? Ele tá falando, para e cuide de você. Em primeiro lugar, né? Para... E vamos cuidar, né? Vamos cuidar algo que está desregulado aí, né, Aline? Porque, principalmente pessoas que têm um nível de resistência muito alto. Sim. Né? Acaba resistindo demais àquilo que o corpo está falando e não para escutar o que o corpo está querendo dizer. Principalmente você tem uma resistência à dor muito alta, né? Vai ter uma dificuldade maior em buscar ajuda. E buscar ajuda não é estar fraco, né? Buscar ajuda, pelo contrário, tem uma força muito grande, que toda vez que você busca ajuda, a sua tendência é evoluir com essa ajuda e se tornar mais forte. Né? Então, o primeiro passo para essa pessoa é buscar ajuda terapêutica, né? E o próprio terapeuta vai encaminhar, se vai ser um caso também para buscar um médico psiquiatra, né? Mas o mais importante é olhar para isso. Em que momento essa pessoa está vivendo? Por que ela está ansiosa? Qual é a situação que ela está vivendo de vida, né? Se ela sempre teve uma tendência à ansiedade, aí é importante olhar como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, você perceber vestígios de tendências ansiosas também, que às vezes a pessoa não olha para isso, né? Não consegue ser realista com a sua história de vida e olhar as suas tendências também. Todos nós temos tendências e tudo bem. E acolher isso também é importante. E às vezes a pessoa tá lidando com uma ansiedade agora, é quase como um copo, né? Que você vai enchendo ele de água, e aí quando ele transborda, a pessoa acha que foi a última gota que transbordou. Mas às vezes a mulher, a pessoa tá lidando com situações de estresse, desconforto emocional, né? Por tempo prolongado, e como você disse muito bem, né? Às vezes as pessoas têm um nível de tolerância ao desconforto alto e vai empurrando aquilo como sendo algo secundário, como sendo algo não importante. Então, às vezes, o nosso corpo, ele traz esses sintomas mais acentuados, ele chama a nossa atenção para que a gente venha realmente parar e sintonizar com a nossa saúde. Né, Aline? Não é um lugar de julgamento. O nosso corpo é tão inteligente que ele avisa o momento que ele precisa ser cuidado. Então, ter esse olhar de amor, carinho e afeto com seu autocuidado é de suma importância para a sua evolução emocional, né? Você olhar, calma aí, o meu corpo agora está sentindo essa dor. O que ele está precisando? Ter esse olhar afetuoso. A gente é tão afetuoso com os outros, né? E quando é o nosso momento de receber afeto, a gente se julga. Né? Então é tão importante esse momento, você dar afeto para o seu corpo que ele está precisando no momento. Às vezes a gente tem essa tendência, né? De ser muito generoso, ser muito gentil com as outras pessoas, mas tem um diálogo, né, interno muito crítico, muito duro.
não até é? maldoso. Até maldoso, até persecutório, não é? maldoso. Então vamos ser gentis com a gente Vamos ser também. gentis. Então, a ansiedade, ela não é sinal de fraqueza, ela só é um sinal que o seu corpo está pedindo por cuidados, por acolhimento. E se você sente que não consegue ou não pode fazer isso sozinha, a gente quer convidar você a se expor a esse processo, essa ferramenta tão valiosa, tão preciosa, que é a terapia. Repetindo, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer cuidar de você e da sua saúde mental. Muito obrigada pela audiência. Amei, amigo, o episódio de hoje. E se esse episódio falou com você, se fez sentido, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também pra gente, né, no vídeo, e compartilha com alguém que com certeza vai se beneficiar desse conteúdo também. E eu te vejo no olha, nós te vemos no próximo episódio, tá? Um beijo, tchau. Tchau.